Renan, no bloco anterior, nós falamos um pouquinho sobre o surgimento do MBL, algumas lideranças políticas, né, e sobre esse novo momento com o registro partidário e a representação nos parlamentos, né. Além do Kim Kataguiri, algum parlamentar hoje no exercício de mandato é interessante para esse movimento do Missão? Está em conversação? Tem como ampliar a bancada ainda nessa legislatura? Olha, há pouquíssimas conversas por duas razões. Eles sabem o nosso tipo de conduta e a maior parte dos deputados, especialmente do Centrão, que querem vir, eles fazem assim, me dá teu diretório estadual, eu elejo um deputado estadual aqui, um deputado federal comigo, tal, eu dou um jeito, fica tranquilo e a gente vai... Que eles acreditam que o partido é como se fosse uma rede de franquia. É uma franquia de farmácia que cada um... Como infelizmente é a maioria dos partidos políticos no Brasil. 95%, vamos dizer assim, que a exceção do PT, do PSOL, que são de esquerda, veja... E principalmente na construção para os candidatos à Câmara Federal, que é de onde vem o fundo partidário. Exato. Então, tirando alguns partidos ideológicos de esquerda, os partidos do Centrão todos, eles vendem seus diretórios para eleger deputado federal, para pegar a passada cláusula de barreira, aí entra dinheiro, aí eles redistribuem entre si o dinheiro. É uma rede de franquias mesmo. E nós não estamos trabalhando com rede de franquias. Então, não apenas não oferecemos isso, como do outro lado também a gente não tem muito a oferecer. Se o cara... Como é que está essa construção partidária, né? O Missão já tem diretórios constituídos em quantos estados? Tem uns 13, 14 e construindo mais agora. A gente teve que montar alguns provisórios para participar da eleição. Isso não é o problema, porque a gente vai lançar chapa em todos os estados da federação. Porque a gente tem militante em todos os estados da federação. A título de curiosidade, a gente foi o único partido que foi montado conseguindo atingir o mínimo exigido por lei em todos os estados. Ou seja, a gente teve time de coleta de assinaturas em todos os estados do Brasil. No estado de São Paulo, o Missão terá um candidato ao governo de São Paulo? Por enquanto, o Kim Kataguiri é pré-candidato ao governo do estado de São Paulo. Houve outros nomes, então a gente está conversando nos bastidores. Eu gostaria que o Kim concorresse a deputado federal, que eu queria que ele fosse meu líder de governo. Na verdade, eu queria que ele fosse candidato a deputado federal e já se apresentasse para mim como meu ministro da Fazenda, né, e andasse comigo pelo Brasil e por São Paulo. Mas essa é a discussão nossa, porque ele seria um grande candidato ao governo. Como teria sido um grande candidato a prefeito? O Kim Kataguiri, definitivamente com a quantidade de trabalho, ele tem um volume de trabalho, ele seria um monstro executivo. Além do estado de São Paulo, qual é o estado hoje que o MBL tem uma atuação maior? Rio de Janeiro? Rio de Janeiro é muito forte, Paraná... Incrivelmente, o Paraná é o segundo estado nosso em termos de atividade. O Rio de Janeiro precisa de uma limpeza em todos os níveis de governo, né? Tanto que a gente tem um candidato ao governo do Rio, um pré-candidato, vamos colocar aqui, que já bate 5% nas pesquisas, ele é oriundo dos bombeiros, da polícia, tem um passado ilibadíssimo. Não é o Cabo Daciolo. Não, pelo amor de Deus, nós fazemos um psicotécnico para os candidatos, né? Todo respeito ao Daciolo, mas não é o caso. O bombeiro Rafa é um grande pré-candidato. E o vice dele é o Busnello, que foi do oriundo do BOPE. Duas pessoas de uma integridade absoluta, de uma inteligência fora do comum, e vão surpreender muito na eleição do Rio de Janeiro. Agora, Renan, nessa construção, né, para uma candidatura presidencial, né, é óbvio, né, você já está pontuando, inclusive, nas pesquisas eleitorais, a gente viu a pesquisa recente, onde você já supera alguns nomes da política tradicional. O Leite, né? Governador do Rio Grande do Sul. E nesse sentido, como é que está essa discussão? Hoje, na sua visão, qual é o maior desafio a ser enfrentado pelo próximo presidente da República? Existem dois desafios centrais. Um desafio, que está sendo muito pouco falado, é o desafio fiscal, é resolver conta pública. Isso a gente inclusive já protocolou a nossa PEC, então logo ganha a eleição, nós vamos ainda na transição passar ela, que aí ela resolve os problemas fiscais para a gente poder, de maneira calma, baixar os juros, porque a curva da dívida resolve. Ou seja, o Brasil não quebra. Para quem está nos assistindo, traduzindo bem, o Brasil vai quebrar daqui 2 anos se eu fizer nada, ninguém está falando nisso, todo mundo sabe que vai quebrar e nós temos um remédio para não quebrar. 2, crime organizado, violência, segurança pública, assim, do Oiapoque ao Chuí, esse é o maior problema, todo mundo relata, e em alguns lugares as coisas estão dramáticas, e pouco se comenta, todo mundo fala, segurança pública vem mais do Rio de Janeiro. Não, o Ceará é o pior estado do Brasil, de longe. Não, nós estamos vendo São Paulo, né, degringolando com a questão das facções, já dominando, né, pontos centrais aqui no interior de São Paulo. Sim, até porque o interior de São Paulo é a rota caipira, que passa, em resumo, a droga que vem da Bolívia, vem pelo Mato Grosso do Sul, e ela chega até o Porto Santos. Então, toda a Baixada Santista é do PCC, e aí o Porto de Santos é tomado pelo PCC também, e o PCC manda a droga para fora com submarino via Porto Santos. No Ceará, por exemplo, todas as cidades médias já foram tomadas pelo Comando Vermelho e a capital Fortaleza já foi repartida pelo Comando Vermelho e aquele terceiro Comando Puro. Então, quando você vai olhando o interior do Nordeste,
você vai se assustando. O Nordeste está tomado mesmo. E o Comando Vermelho é uma facção muito mais agressiva e meio simplória do que o PCC. O PCC é mais profissional. E eles fazem terror mesmo com as pessoas, é terrorismo puro e simples. Então, um presidente da República precisa entrar e devolver lei e ordem para o país. Não vai ser bonito o que precisa ser feito com esses caras. Entendeu? A gente vai precisar fazer uma limpa. E o governo federal vai ter que dispor de meios institucionais para fazer isso. Dito isso, vai fazer isso, mudar a nossa legislação penal para que as penas sejam bem mais altas para os crimes cometidos, especialmente para reincidente, porque os crimes são sempre cometidos pelas mesmas pessoas. Tem que mudar as leis de execução penal, acabar com institutos como o da progressão penal, que hoje faz com que um cara que tem 20 anos de pena cumpra 2, 3. É uma bizarrice que acontece no Brasil. E qualificar facções criminosas como organizações terroristas. Não aguardar os Estados Unidos fazer isso, que é meio humilhante pra gente. É nós mesmos fazer, porque eles são organizações terroristas. Eles cometem crimes de terror e são organizações de natureza política. Tanto o PCC quanto o Comando Vermelho têm natureza política. Não é à toa que o PCC se autodenomina o partido. E o Comando Vermelho, a origem dele é uma origem político-ideológica. Não estou falando que ele é um grupo de esquerda, o Comando Vermelho, mas eles fazem ocupação territorial e eles têm legislação própria dentro dessa área que eles ocupam, que os qualifica como organização política. Portanto, eles são um grupo de terror que praticam a violência como forma de expressão política e precisam ser tratados como tal. Institucionalmente, você acredita que há representantes dessas forças dentro da política no exercício atual? Pelo amor de Deus, com certeza. Com certeza. Veja, no Rio de Janeiro, o Bacelar, que foi afastado, ele era parceiríssimo do TH Joias, que era do Comando Vermelho. Inclusive, o Rio de Janeiro vive um momento sui generis, né? Porque ele vai ser governado por um juiz, tá? Sim. Um membro do judiciário, porque o Cláudio Castro é candidato ao Senado. Sim. Então, a situação do Rio de Janeiro, ela é uma aberração. Uma aberração. Agora, tem coisas que são ainda pouco, vamos dizer, são muito inexplicáveis. Como o governador do Ceará permite que o Comando Vermelho vá tomando as cidades e ele não faz absolutamente nada. A polícia do Ceará toda sabe o que está acontecendo. Mesma coisa com o Jerônimo na Bahia. Ambos são do PT. E, assim, o PT vai ter que explicar isso. Eles receberam durante o governo Lula a dama do tráfico. Houve lobby do Comando Vermelho e do PCC dentro do governo do PT. E aí eu vejo essas coincidências e eu começo a achar as coincidências muito coincidentes, né? Será que o PT em alguma medida está sendo leniente? A se ver. O lance é o próximo presidente da República tem que investigar isso. Porque certas tomadas de cidade que vem acontecendo em nome do Comando Vermelho não se explicam. A polícia tinha toda a condição de fazer a resposta, vamos dizer, bélica a isso. E o governador não autoriza. Renan, óbvio, né, que uma outra questão muito debatida é a saúde pública no país, né? O SUS é já o maior programa do mundo em termos de atendimento gratuito à saúde. Vai haver uma renovação no SUS, uma intervenção no SUS? Como é que o governo Renan Santos vai enfrentar o caos da saúde pública no país? O caos da saúde pública no país começa pelo acesso. Os braços que permitem que o SUS seja acessado pelas pessoas são sempre difíceis, por isso que as filas são grandes, por isso que certos serviços demoram para acontecer, por isso que tem gente que morre antes de fazer uma cirurgia de câncer. Então tem uma questão de acesso, que é uma questão de alocação de recursos e uso inteligente dos recursos no SUS. Isso no passado seria muito difícil porque as métricas para você avaliar isso, elas não estavam à mão do gestor público. Agora, graças a Deus, surgiu um negócio chamado Machine Learning, inteligência artificial. E com essas ferramentas que a gente tem à disposição, a gente consegue entender assim, olha, essa região você vai precisar de mais equipamentos de, sei lá, de ressonância magnética. Aqui eu preciso de uma determinada mão de obra assim, assim, assado. Certos estoques de remédio precisam vir para essa região. Você consegue alocar melhor os recursos. Isso é a primeira coisa. 2, com o Machine Learning e tendo uma coisa muito simples chamada prontuário único, você vai conseguir pegar todo o padrão de consultas e de idas ao médico que um cidadão brasileiro teve, e aí você consegue estabelecer padrões. Então, se a pessoa está tendo algum tipo de, sei lá, de hipertensão, tem açúcar no sangue, começa a falar, não, essa pessoa vai desenvolver diabetes, então vamos já pegar um agente de saúde, vamos mandar na casa dela, vamos ver se a pessoa muda a alimentação dela, se ela começa a fazer exercícios físicos, para ela evitar desenvolver diabetes, e não ter que ficar com uma doença crônica pegando medicação no SUS o tempo todo. Então, dá para fazer uma revolução. Então, essa revolução, a tecnologia vai permitir. E graças a Deus se a gente ganha a eleição, nós vamos ser a gestão que vai pegar pela primeira vez a chegada da revolução da inteligência artificial para pegar um ferramental centralizado como o SUS, que costuma ser desvantajoso porque é central. Tudo que é meio central a gente vê como desvantagem. Mas agora, com a tecnologia da informação em massa como a gente tem hoje, você vai ter isso como uma vantagem. O SUS centralizado, a gente vai ter muita base de informação para poder alocar melhor o recurso e aí a gente vai poder atender muito melhor as pessoas. O que significa? As pessoas vão ser mais bem atendidas. Você consegue diminuir fila, você consegue prever o desenvolvimento de doença, e você consegue fazer o remédio estar perto da pessoa, o médico que ela precisa estar perto dela, o agente de saúde estar perto dela. Isso é uma revolução.
Nós estamos indo para o final da nossa entrevista, mas antes de ir para o quadro Vai e Vem, eu queria que você fizesse um diagnóstico do atual governo Lula. É um governo muito ruim, é um governo que é muito ruim, ele nem sabe porque é governo. Veja, o ciclo do PT terminou com a prisão do Lula, o ciclo histórico. Então o ciclo terminou ali, porque o ciclo econômico deles também tinha terminado lá durante a Dilma, o ciclo político, ou seja, a visão de mundo deles não se renovou entre os mais jovens. Então é um ciclo, tudo tem começo, meio e fim. Tudo termina. E a que se deve a eleição do presidente Lula dentro desse... É isso, porque entrou uma coisa muito bizarra chamada Bolsonaro. E o Bolsonaro era tão idiota, e as pessoas, eu sei que São José dos Campos tem muitos eleitores do Bolsonaro, mas eu vou falar até olhando pra câmera. Ele errou. Ele destruiu ali a Operação Lava Jato, o filho dele, o Flávio, tinha problemas com corrupção, e com base nisso ele fez um acordo com a STF que devolveu o Lula. E aí quando ele devolve o Lula ao jogo, os partidos do Centrão, que estavam com o Bolsonaro inclusive, se juntaram e falaram, pra tirar o Bolsonaro é só o Lula. E aí devolveram o Lula ao poder, e essa é a real, devolveram o Lula. Mas quando o Lula volta, ele volta com o PT muito velho, sem ter nada a propor, por isso que o tema da campanha do Lula era picanha. Como é que um cara concorre à presidência da República e ele não apresenta um plano de governo, ele não apresentou à época quem seria o ministro da Fazenda, e ele falava só em picanha e cerveja. Não, a gordurinha da picanha que você come. Aí ele ganhou. O que ele fez? Ele não sabia. Aí o Haddad veio com arcabouço, ficou aumentando imposto, eles ficaram se envolvendo em polêmicas idiotas o mandato todo. Só essa semana, o ECA digital, mal explicado até agora, 3 semanas atrás no carnaval, ele e a Janja desfilando. Então assim, é polêmica idiota atrás de polêmica idiota, aumento de impostos para as pessoas, e aí a água começa a bater na calça, vamos colocar aí para não falar palavras mais feias, e aí ele, não, agora dá um vale gás, tira a energia elétrica das pessoas mais humildes, vamos tentar ganhar a eleição assim. É um governo ruim e que nem deveria estar acontecendo. Só existe o governo Lula porque o Bolsonaro fez um governo muito ruim. Mas agora nós estamos aí com Flávio Bolsonaro. Como é que você avalia essa candidatura? Eu pergunto, né, você é um especialista, qual é a proposta do Flávio Bolsonaro? Para as pessoas que estão assistindo, você faz cobertura política, qual proposta ele tem? Ele não apresentou uma proposta. Como é que um cara tem a honra de concorrer para a presidência da República, carregando o nome do pai dele, que é um homem famoso, no maior partido do Brasil hoje, senador que é o PL, da República, por sendo quase senador 8 anos. da República, e ele não tem uma proposta. O Flávio Bolsonaro, para quem está nos assistindo, ele foi no BTG Pactual, um banco grande de investimento, foi palestrar. E perguntaram, não, o que você vai fazer em termos de reforma econômica pro Brasil? Se me soltar lá, eu fico 2 horas falando de reforma econômica. Tintim por tintim. Ele não sabia. Ele falou, eu vou fazer uma tesourada. Eu vou cortar aí o que tá errado. Ou o que você vai cortar? Cortar aí, eu vou cortar aí. Cortar o quê? Vou cortar aí o que tá errado. Então você acredita que há espaço para um eventual crescimento da sua candidatura? Eu tô vendo isso. Eu estava com 3% na região Nordeste. Eu fiz a minha primeira aparição para Pernambuco, fui para 4,1. Depois rodei Rio Grande do Norte e Ceará, fui para 5,4 no Nordeste, de acordo com a pesquisa Atlas. Onde eu vou e eu explico, ou seja, eu sou muito desconhecido ainda. Só que quando as pessoas me conhecem, elas percebem, esse cara é mais inteligente, esse cara é mais íntegro, e esse cara tá trazendo soluções concretas. Porque assim, imagina, se eu solto o Flávio Bolsonaro no Ceará, ele vai virar pra pessoa que mora numa cidade que foi tomada pelo Comando Vermelho e vai falar, preciso soltar meu pai. A pessoa mas... E eu que tô na mão do Comando Vermelho? Tudo bem, mas eu preciso soltar meu pai. A pessoa não entende. Aí o Lula, se ele chega lá, também, Santa Quitéria no Ceará, lugar tomado pelo tráfico. Olha, eu vou te dar um pé de meia. Pessoa, eu quero que você tire o Comando Vermelho daqui. Eu vou te dar um pé de meia. Aí eu fui lá e fui tratar do Comando Vermelho na cidade deles. Então, quando você trata do problema concreto, por mais que você seja desconhecido, você começa a comer pela beirada. Eu tô comendo pela beirada. Agora tô comendo beirada aqui em São José. As pessoas estão me conhecendo. E aí, aos poucos, a gente vai pegando. Porque ninguém realmente está apaixonado pela candidatura do Lula pelo Bolsonaro. O que ambos têm é recall. Eles são as 2 marcas mais conhecidas do mercado. Dito isso, há espaço para novas marcas que estão chegando aí.